Esta é a parte 1. Assista também a parte 2. Oi, Jovita, tudo bem? Tudo, e você? Tudo tranquilo por aqui. Graças a Deus, né? Eu Você acredito mora que tudo tem onde? sua hora. Eu moro aqui em São Mateus, zona leste de São Paulo. No leste de São Paulo. Você é daí mesmo, de São Paulo? Não, eu sou baiana. Eu nasci na Bahia Hum, e eu vim para cá, para São Paulo, eu tinha 5 anos. E desde então eu vivo aqui, vou lá. Assim, eu voltei na Bahia, eu tinha mais uns 21, 22 anos quando eu voltei na Bahia, né? Que eu fui criada com a minha mãe, não fui criada com meu pai. Então eu tinha um sonho de conhecer o meu pai, né? Aí eu fui até lá quando eu tinha uns 22 anos, 23. E conseguiu conhecê-lo? Sim, sim, eu consegui conhecer ele. Depois disso, eu ainda vi ele umas 3, 4 vezes. Aí depois ele, porque eu estava aqui em São Paulo, era mais difícil para ir lá, né? É. Eu vi ele umas 3, não, umas 4 ou 5 vezes eu vi ele ainda em vida, né? Sim. Mas depois eu vim para cá e você sabe, né? A gente é criança, quando a gente vem, eu vim para cá, eu tinha 5 anos. É. E você faz o que por aí? Tem alguma profissão? É assim, eu me formei em cabeleireira, né? Mas eu não consegui trabalhar cabeleireira, né? Porque eu me formei em cabeleireira, na realidade, assim, quando eu perdi a minha mãe, eu quis ocupar um tempo, sabe? Aí eu fui fazer cabeleireira. Sim. E em 2007, eu fiz auxiliar de enfermagem. E ainda trabalhei um pouco na área de auxiliar de enfermagem, né? E há pouco tempo, aí eu tive que parar por causa do meu neto, então eu trabalhei pouco tempo na área. Sim. E agora há pouco tempo eu sempre gostei de cozinhar, eu sou muito bolo, doce, então eu sempre fui muito fã. Aí fiz um curso de panificação, que abrangia tudo isso, né? Abrangia de bolo, salgados, né? Confeitaria, Pão, né? confeitaria, tudo abranjava tudo. Então eu gostei muito. Então, assim, Uhum. de vez em quando tem umas encomendas de bolo, biscoito, aqueles biscoitos da Bahia, assim, o pessoal gosta muito. E no nosso canal, você já acompanha há muito tempo? Tem um ano. Tem um ano. Eu sempre acompanhava aqueles EQM. Sempre gostei muito Sim. de ver aqueles, mas eu não sabia do seu canal. Então foi através de uma visualização desses EQM que eu estava assistindo que eu achei o seu canal. Aí eu fui ver, porque eu sempre falava assim, nossa, eu nunca vou falar o que eu sinto. Nossa, eu nunca vou falar o que eu sinto, porque o pessoal para o EQM você tem que, né, ter um quase morte, né? É uma experiência específica, né? Que não acontece com todo mundo, mas esse tipo de experiência que você tem, vive, né? Parece que é mais comum do que a EQM, né? É mais comum, é mais comum. Eu creio nisso também. Mas aí eu conheci o canal, comecei a acompanhar, e aí umas 2, 3 vezes que eu fui vendo os relatos, aí foi onde eu mandei um e-mail. Falei, vou mandar, não custa, né? De repente, né? Tá certo. Então eu quero aproveitar e já lhe agradecer por você Obrigada. estar aí disposta a compartilhar com a gente as suas experiências, que você já adiantou algumas delas no e-mail que mandou para a gente, mas você disse que tem outras também, né? Então, fique bem à vontade aí para relatar as experiências da forma que você achar melhor. Eu vou anotando aqui alguns detalhes, algumas perguntas ou comentários que eu queira fazer no final, aí no final eu faço, quando você terminar Tá o seu relato. certo. Tá certo? Tá certo. Tá, eu fiz umas anotaçõezinhas para mim não me perder. Não que eu me esqueça, mas às vezes você está pensando uma coisa, já vem outra, né? Em Com sequência. certeza, Então eu não Veja queria bem. perder, eu não queria perder nada, né? Então, assim, Apoie o nosso canal dando like e se inscrevendo. Contribua também tornando-se membro de nossa comunidade. Para compartilhar a sua experiência com o mundo, confira na descrição deste vídeo os links para o nosso e-mail e Instagram. Conheça também o nosso novo canal de cortes, Experiências Luminosas, um canal descontraídamente sério. hoje, eu me considero uma pessoa, assim, muito iluminada. Hoje. Eu queria ter a cabeça que eu tenho hoje há um tempo atrás, né? Mas nunca a gente tem, né?
Eu acho que todo Então, mundo queria, né? Eu também queria. Teria aproveitado algumas oportunidades aí, algumas né? oportunidades, né? É. Então, eu gostaria de começar falando, assim, quando eu nasci na Bahia, a minha mãe veio para São Paulo e deixou. Minha mãe teve 4 filhas, né? Então, a filha mais velha ficou com o pai, que foi o primeiro marido dela, porque minha mãe é daquele tempo eles obrigavam a casar, entendeu? Hum. Minha mãe era daquele tempo que o povo Quando arrumava um marido para engravidava, ela. né? Sim. Não, mas ela não chegou a engravidar, não. O povo que arrumou o marido para ela Foi mesmo, porque arrumar mesmo para ela. arrumou. Meus avós faleceram cedo, então ela ficou com os tios. Então, os tios arrumou um noivo para ela sem ela nem saber. Já tinha que casar. Né? Então ela ficou ainda, casou com esse rapaz, né? Teve uma filha. Depois, quando separou, aí, com meu pai, ela teve 3 filhas. E aí foi onde ela precisou vir para São Paulo com um tempo depois. Eu tinha, acho que uns 3 anos, quando ela veio embora, porque eu me lembro assim, vago, eu me lembro dela me deixando com a tia e eu chorando. E eu fiquei lá com essa minha tia, que tinha 2 crianças também, né, quase a mesma idade, a gente tem hoje, a gente se considera muito assim, irmão de criação, né, essa casa que eu fiquei era tio da minha mãe, ele era, acho que irmão do meu avô, não sei te dizer bem, se era irmão da minha avó ou do meu avô. E aí, criança brincando assim na roça, foi a primeira vez que aconteceu comigo, que eu me lembro, eu brincando, ia lá, não sei se você conhece roça, né, mas é assim, mato de um lado, mato do outro, e tem aqueles caminhos, né, pequeno, assim. Que as pessoas, os animais passam ali. Isso, mais as pessoas assim, sabe, quando você vai para casa do vizinho, já tem aqueles caminhos feitos no meio do mato, de tanto você pisar. Uhum. E aí, eu tava, acho que no mato, eu tava brincando no mato, andando para lá e para cá, e achei uma moita, assim, uma árvore bem fechadinha assim, e cabia assim, cabia um espaço grande embaixo, assim, dava para colocar uma esteira, sabe? Aí eu vi aquela moita e saí correndo para avisar meus primos que eu tinha achado uma casinha pra gente brincar. E eu saí gritando, Marinês, que ela chama Marinês, né, minha prima. E eu saí correndo, gritando. Aí cheguei lá e falei para ela assim, eu achei a casinha, toda feliz, eu empolgada, falei, achei o lugar pra gente brincar. Eu pequenininha, pra você ver que eu lembro disso. Aí eu voltei, e nisso eu já devia ter uns 4 anos, por isso que eu tô falando assim, eu tenho essa lembrança forte por isso. E eu vim, os 2, aí a gente saiu correndo, eu na frente e os 2 atrás. E nessa que eu tava indo correndo assim, é minha gata que chegou aqui na porta, por isso que eu li. Nessa que eu saí correndo assim, no meio desse carreirinho, que era um corredorzinho, um matinho assim, pra ele passar, eu senti só a mão. Antes de eu sentir a mão, eu vi a cobra. Eu vi a cobra estava atravessando. E aí eu só senti aquela mão no meu peito, assim, a mão, ela não me jogou para trás. Ela não me jogou para trás, porque eu fiquei em pé. Mas ela como se me barrou assim, ó, e eu fiquei assim, eu não sei se eu fiquei no ar ou se eu fiquei no chão, eu não tenho essa noção. Mas ela me barrou assim, me deu assim, aí logo eu fui assim, logo eu fui e fiquei em pé. Aí meus primos já veio topando no outro assim, sabe? Parou tudo, aí minha prima veio correndo, aí minha prima aqui, que eu tinha de chamar, ó, das crianças, né? Essa que estava junto comigo, aí ela voltou correndo para chamar uma prima, porque era para matar cobra, não sei o quê. E eu fiquei lá assim, olhando sem entender, que eu era muito pequena, mas eu não entendi o que tinha acontecido ali. Eu sabia que eu sentia a mão e eu procurava, eu não sei quem foi aquela mão, mas era uma mão grande. Para mim era grande. Aí a gente voltou, tudo, mas aí minha prima foi até a cobra, não achou, né? Passou, olha, para ser sincero, não guardo nem a ideia se a gente foi até lá, porque minha prima acho que brigou com a gente acabou voltando para casa e nem lá brincar mais foi. E eu lembro dessa fase, assim, sabe, foi uma fase uma fase, assim, que eu ficava muito assustada, porque minha mãe tinha vindo para São Paulo e deixou cada um dos filhos dela, cada um na casa de um parente. Ela não podia carregar os filhos, então ela deixou uma tia, outra não sei aonde, sabe? Sim. Os 3 filhos, porque a mais velha morava com o pai. Então a gente era irmãos separados, porque a gente também não se via, né? Então eu fiquei com essa tia dela. E aí passou. Ninguém mais comentou no assunto, continuei brincando, continuei minha vida lá, criança, né, você sabe como é que é. Aí passou, isso eu tava assim, nessa época que aconteceu isso, eu lembro que eu tinha uns 4 anos, porque eu tinha a mesma idade da minha prima, minha tia sempre falava assim, essas meninas, quando vai crescer? E aí foi pouco tempo depois
minha prima me chamou para ir na roça. Me chamou para ir na roça, não. Ela falou assim para o meu tio. A gente era criança, ela falou assim, Vita, muita gente me chama de Vita. Vem cá, amanhã você vai na roça comigo. E eu era doida para ir na roça, porque eu, assim, em volta dos terreiros de casa, assim que ela fala terreiro, aí tinha tudo, quando era época de plantação de milho, feijão, que você queria, né? Só que eu sou de um lugar que é da farinha, eles fazem muita farinha. Então, você tinha que ir de carro de boi. Ela falou assim, amanhã você vai arrancar mandioca comigo, malandra. Foi na Bahia ou em São Paulo já? Na Bahia. Isso Bahia, tudo aconteceu, né? Na Bahia. Na Bahia. Qual é a cidade lá, na região? O nome da minha cidade assim, a gente conhece como Lagoa Preta, que é município de Tremedal, sabe? É sertão, Sertão da Bahia? Sertão. Não, ela é grudada ao sul de Minas. A gente, quando passa a divisa de Minas, quando a gente vai para lá, passa a divisa de Minas, é marcar 15 minutos de entrada para esse lugar, sabe? Mas é roça. Tudo roça. E aí ela falou assim, amanhã você vai comigo, viu, malandra? Nossa, eu nem dormi direito, porque eu era doida para ir na roça. Queria ir na roça. Aí eu fui. E quando foi no outro dia, meu tio eu assim, já estava no carro de boi, eu só me lembro que já levantei correndo, tomei um café e já subi no carro de boi e fui com ela para a roça. Que nós íamos pegar, ela ia arrancar mandioca. Precisava fazer farinha, ela ia arrancar mandioca. Então, ela estava indo para um lugar específico, e meu tio estava indo junto, que já ia para outra roça na frente, e quando a gente arrancava as mandioca, ela ia amontoar, né, no meio da roça, e meu tio já ia fazer a dele lá, e depois só pegar e trazer. E eu fui. Aí, quando chegou na roça, meu tio parou o carro de boi, e a gente parou e desceu. Aí, na entrada da roça, assim, né, que tinha uma cerca, não é cerca, esqueci o nome do que fala lá. Um cochete. Porteira? Porteira. Era tipo um cochete, assim. Sim. Lá eles falam cochete, porteira, aí tinha umas árvores grandes, assim, e embaixo das árvores tinha 2 potes de água. Uns potes grandes, assim, sei lá, acho que mais ou menos 1 metro cada, sabe? Os 2 cheios de água, assim, grande, uns potes grandes, que lá tinha antigamente aqueles potes. Uma jarra, né? Jarra de barro. Mas lá fala pote mesmo. Sim. Que é pote, é grande. É um pote grande, assim, então fica cheio d'água, assim. Ela me mostrou, falou assim, filha, eu lembro que eu falei, eu passei, ela falou assim, filha, aqui tem água, ó, depois nós vemos que água para beber. Eu falei, tá bom. Aliás, eu nem falei nada, era criança, só escutei ela falando e fui. Que eu queria ver o que era roça. Eu não queria ver a água, eu queria ver o que era roça. Aí a gente chegou lá, ela começou a arrancar mandioca, aí eu ia pegando as pequenininhas, levava lá no monte onde ela estava fazendo, e eu, como criança assim, o povo mais velho lá, eles conhecem o horário pelo sol. Então eu lembro que ela arrancou muita mandioca. E ela ia arrancando mandioca, ela juntava os grandes, eu ia ajudando os pequenos, porque eu era pequena, não tinha força assim. E deu hora de comer, e eu lembro que ela levou farofa, uma farofa de rapadura com farinha. Aí ela falou assim, a gente foi, sentou para comer. Quando a gente acabou de comer, sentou assim debaixo de umas árvores assim, sentou para comer. Aí acabou de comer, ela falou assim, filha, eu vou buscar água. Você fica sentadinha aqui, você não levanta por causa de bicho. E eu concordei e lá fiquei. Aí eu vi ela saindo assim, que ela ia voltar lá onde estava a água, mas a gente estava mais ou menos quase, acho que uns 300 metros desse lugar. De 300 metros onde estava a água, sabe? Aí ela foi, eu não sei dizer para você, eu não tive o impulso de levantar. Quando eu vi, eu já estava em pé. Eu estava em pé, não estava ali mais no mesmo lugar, eu já estava afastada um pouco assim, mais para frente, e tinha umas árvores, 2 árvores grandes, e entre as 2 árvores tinha um lençol muito branco. Um lençol enorme, aberto, como se tivesse estendido, sabe? Sim. De canto a canto. Aí eu lembro de ficar parada olhando para esse lençol, e eu não vi mais nada, eu não tive mais noção de tempo, eu não tive nada mais eu tive. Só me lembro de olhar para ele. Aí eu voltei. Assim, para ser sincera, quando eu voltei, foi quando ela falou assim, eu não falei para você, filha, ficar sentada, você não pode ficar andando por aí que tem cobra, é perigoso. E aquele, sabe, recomendação de gente grande para criança. E eu não respondi para ela, eu fiquei quieta ali.
Na hora, aí daqui a pouco, aí ela olhou para mim assim, aí ela falou assim, não fica triste não, toma água. Aí ela me deu a água, eu bebi água, aí eu falei assim para ela assim, essa moça se chama Jovita também. Uhum. Aí eu falei assim, Vita, por que vocês põem pano branco na roça? Aí ela falou assim, pano branco? Eu falei, é, aquele pano branco, para que vocês põem o pano na roça? Aí ela respondeu assim, ela perguntou para mim, cadê o pano? Aí eu fui mostrar para ela. Eu falei, não, eu vi ele aqui. E fui até onde eu me vi. Aí quando chegou lá não tinha nada, nada, mas nem nada, não tinha rastro de nada. Aí eu fiquei assim sem entender e ela falou assim, mas foi aqui que você viu? Eu falei, foi, tinha um pano aqui, muito grande, muito branco. Aí então, e ele fazia assim para mim, como se me chamando. Eu Ele lembro que a hora que ele movimentava assim para mim, como se balançava assim, e me chamando. Aí ela falou assim, filha, não tem nada. Eu falei, não, mas tinha um pano, por que vocês põem pano? Aí ela ficou sem entender. E eu lembro que eu fui para casa e ela contou para minha tia, eu fiquei assim, acho que uns 3 dias, que eu lembro que eu não falava, eu não falei com ninguém, eu fiquei muda, não falei com ninguém. E eu só lembrava de escutar minha tia falando assim, ai meu Deus, será que foi porque a avó dela morreu e eu não levei a menina para ver? Porque o povo lá tem essa mania. Será que foi isso que a velhinha morreu e eu não levei ela? Porque a mãe do meu pai tinha falecido. Quando aconteceu isso, acho que tinham 7, 8 dias que minha avó tinha falecido. Que a minha tia comentou isso. Será que foi porque eu não levei a menina para dar benção? Quem vai dar benção a isso? E eu fiquei pensando, né? Hoje eu penso, né? Na época não. E eu sei que eu fiquei 3 dias sem falar. Esses 3 dias, eu não sei onde eu fui, onde eu estava. Eu não falava. Eu lembro de perceber todo mundo, mas eu não via nada. Eu lembro que eu não comia. Minha tia me dava comida, eu ficava meio assim. Eu não sei explicar. Era um sentimento assim, como se eu tivesse fora de órbita, sabe? Como você hoje eu sinto que era a mesma coisa, eu estar fora, como se eu estivesse fora daquele plano ali. Sim. E passou. E casei. Com 14 para 15 anos, minha mãe teve que assinar porque eu estava grávida. Aí minha mãe teve que assinar porque eu estava grávida. Aí a gente casou e eu fui morar em Minas, em São João del Rei. E aí eu já estava assim, com uns 6 meses de gravidez, 5, 6 meses. A gente foi atravessar o Pontilhão, eu vinha da casa da minha cunhada, e a gente foi atravessar o Pontilhão. Aí aqui assim, a ponte, tinha assim a ponte onde passava o trem, e do lado onde passava o pedestre. Só que assim, tinha um rio, beirando assim era um rio. E eu fui passar. Quando eu fui passar assim, que eu olhei, quando eu fui chegar na ponte que eu olhei para frente, eu ceguei. Eu não enxerguei o que estava na minha frente, assim, eu ceguei. Aí eu fui para cair. Quando eu fui para cair, só que ele estava desse lado, meu marido. E eu fui caindo desse. Aí na hora que eu fui caindo, eu senti o braço, aquele braço me segurou na hora. Me segurou tão forte. Assim. Não, que ele estava do outro lado. Aí me segurou assim, aquele braço tão forte assim, que aí eu consegui pisar na ponte direita. Não, eu não pisei na ponte, a pessoa que vinha passou. Que não, eu entendi que não era para eu ver aquela pessoa. Ela passou assim por mim e eu segurei, assim, aí eu pisei na ponte, mas o tempo todo eu sentia que eu estava sendo apoiada ali. Sim. Aí eu pisei na ponte, aí na época meu marido falou assim, você viu? É aquela menina que tem a cabeça d'água, você viu o tamanho da cabeça dela? Aí na hora eu me liguei, se Deus tampou ali, eu não ia virar para trás. Ele falou assim, olha, eu falei, não vou olhar. Porque se tudo aconteceu, porque não era para eu ver, eu entendi que era isso. Sim. Aí passou, né, depois de muito tempo, aí eu fiquei com ele ainda casada há 5 anos, depois a gente separou, eu tenho uma filha com ele e tudo. E no meio de tudo isso, não aconteceu mais nada. Para mim foi de boa, mas até então eu tinha sempre assim a impressão de estar com alguém, sempre eu tive essa impressão, sempre. De ter alguém. A gente era muito, como se diz, minha mãe trabalhava, depois dessa pensão, aí eu lembro que ela alugou um quarto pequeno, esse quarto pequeno foi quando eu machuquei a cabeça, ela morava nessa casa pequena. E me lembro uma vez de estar deitada com ela assim, o quarto era tão pequeno que a cama só cabia uma cama de solteiro, e ela deitava para cima e para baixo. E uma vez eu deitei. Quando eu deitei assim, e minha mãe fumava.
Eu via, então ela deitava fumando, eu deitava quieta e ficava lá vendo a brasa, conforme ela puxava, aquela brasa acendia. Aí daqui a pouco eu olhei, tinha um homem em pé. Eu vi o homem em pé assim, mas eu não visualizava o rosto do homem, mas eu sabia que era um homem. Aí eu, mãe, sacudi ela com o pé e falei assim, tem um homem aqui, mãe, pelo amor de Deus, tem um homem aqui. Ela, você é besta, menina? Sei o quê, você não tem ninguém não, você tava dormindo. Eu falei, não tô, mãe, tem um homem aqui, mãe, tem um homem. E aí ela falou assim, aí ela brigando, minha mãe era muito, assim, aquelas pessoas bem, minha mãe era muito ignorante. Uhum. Aí ela brigou comigo, mandou eu ficar quieta, e eu quieta assim, aí eu descobri a cabeça. Aí daqui a pouco, aí eu falei, aí ela falou assim, deixa de ser besta, descobre essa cabeça que está muito calor, não sei o quê, que eu olhei e tinha um homem e uma mulher. Eu, mãe, agora tem uma mulher também, para fazer companhia tem uma mulher. Aí ela pegou e falou assim, deita aqui para cima comigo então, vai, olha, eu tive tanto medo que eu só me enfiei debaixo da coberta e fui. Virei pro canto ali e dormi. E não vi mais nada. Aí minha mãe minha mãe ficou doente, uma época, e ela teve um nódulo no seio, aí ficou assim, para médico, para lá e para cá, aí graças a Deus não teve nada, tirou, não era nada, e aí ela arrumou um serviço lá minha mãe trabalhava lá na Gazeta, minha mãe era auxiliar de limpeza, né, auxiliar de limpeza, e ela trabalhava na Gazeta, e lá ela conheceu uma moça, o nome dessa moça era Maria, que inclusive morava até no mesmo lugar que a gente, na mesma pensão, que eram muitas casas. E não sei se foi essa Maria que arrumou para ela, eu sei que ela arrumou e pegou amizade com essa Maria e pronto. Essa Maria para mim era como se fosse uma mãe também, sabe? Findou que ela parecia uma mãe para mim. E essa Maria, depois com o tempo eu casei, eu já tinha separado do meu marido, já tinha um tempo. Aí eu me casei de novo. E aí eu perdi contato com essa Maria. De vez em quando eu via lá na minha mãe. Aí eu cheguei lá um dia, minha mãe falou assim, eu tinha meus dois filhos pequenos. Ela falou assim, mãe, ô filha, você sabia que Maria faleceu? Eu falei, eu não. Ela falou assim, morreu. Ela desmaiou na casa dela, acho que foi, esqueci o nome da doença que tinha dado. Hepatite, meningite, não sei não. Aí minha mãe falou assim, ela chegou, estava desmaiada, e levaram ela para o hospital. E ela tinha uma filha especial, essa Maria, né? Uhum. E aí, continuei na minha. Aí passou, assim, uns 3 dias, eu estava na minha casa, daqui a pouco eu estava deitada, assim, quando eu vi ela chegando. E ela falou assim, a Maria. Aí ela falou assim, ô Vita, eu vim te pedir uma coisa. E eu duro, assim, esticada na cama. Aí eu falei, mãe, eu queria gritar, mãe, pelo amor de Deus, alguém me ajuda, me acorde. Aí ela falou assim, eu queria que você olhasse minha filha. Mas eu não me. Aí ela falou isso e passou. E eu não me atentei. Aí passou um final de semana depois, eu sempre ia a cada 15 dias na minha mãe. Eu cheguei lá e falei para minha mãe: falei, mãe, eu sonhei isso e isso eu vi. Eu não sei se eu vi, eu estava deitada, endureci, porque eu conseguia gritar, ou eu sonhei, mas eu vi, eu não estou louca. Aí minha mãe, na mesma hora, descer besta, já veio já me repreendendo de novo. Uhum. E minha mãe morava na época na Coab, cidade de Tiradentes. E essa moça também. Pra você ter ideia, a gente morava na Vergueiro, da Vergueiro foi um arrastando, como se arrastasse uma outra. Uhum. Só que ela morava mais distante, assim, um pouco, né? Mais ou menos uns 15 minutos da minha casa até a dela. Só que do apartamento da minha mãe era num alto, dava pra ver o apartamento dela. Uhum. Então, às vezes, eu ia lá, assim, antes de eu casar de novo, eu ia lá, às vezes, ficava lá, mas ela de domingo de tarde. Nossa, era muito, muito alegre viver a vida com ela. Muito, muito, muito bom mesmo. Aí, às vezes, a minha mãe chegava em casa muito brava, quando elas trabalhavam juntas, aí minha mãe fazia, assim, umas coisas erradas, assim, sabe? Minha mãe era muito ela chegava, então, eu fazia o arroz, eu fazia o feijão, mas eu não sabia fazer a mistura ainda. A não ser que fosse um bife, alguma coisa aí, mas geralmente era só arroz que eu fazia. Então, minha mãe chegava, assim, muito bruta, e ela pegava as panelas e jogava tudo no meio do quintal, cheio de comida. Nossa. E aí ela já me batia. Jogava, ela pegava assim, do jeito que as panelas estavam no fogão, ela já jogava no meio do quintal, sem nem olhar se estava boa, se não estava. Mas logo na entrada, e essa Maria falava assim, ô Vina, ela falava assim, ô Vina, não faz isso não. Não faz isso não.
não faz isso com a menina não, não sei o que. Aí eu ia lá, agachava, pegava, fazia outra comida, mas eu tinha que calar a boca, porque senão apanhava, e apanhava muito. Ela me batia tanto que uma vez ela me bateu tanto que chamaram a polícia para ela. De tanto que ela me bateu. Mas era minha mãe, né? Eu não falo nada, não. E eu sei que essa Maria morreu. E vira e mexe, rapaz, eu via ela. Findou que um dia, em sonho, eu via ela em sonho e sentia ela entrando na minha casa, muitas vezes. E em sonho, ela vinha e falava assim... Eu lembro que no sonho eu ia na padaria, isso eu já morando aqui na Zona Leste. Eu ia na padaria comprar alguma coisa e ela ia junto comigo, e no caminho eu ia conversando com ela. Eu falava, Maria... E ela queria me falar alguma coisa, mas eu já ficava naquela tensão assim, Maria, ela come. Então você já aceitava naturalmente, né, a presença dela. Assim. Já. Aí eu falava assim, Maria, lá come. Vocês comem lá? Aí ela falava assim, come, Jovita. Ela falava assim, deixa de ser besta. Aí eu falava assim, mas vocês tomam, vocês comem, bebem, normal. Ela falava assim, come, minha filha, deixa de ser besta. Não é igual, aí ela falava assim, não é igual a gente come aqui, mas come. Aí eu ficava nessa coisa assim com ela, né? Então, e findou que eu não fui cuidar da filha dela. Não fui, voltando à filha dela, eu não fui, porque quando ela faleceu, ela morava casada com um rapaz, ele era muito ciumento. E eu falava pra minha mãe, ela pediu, mas o que eu vou lá falar para esse homem? Eu vou lá falar, eu vim aqui porque... Eu falei, não, né? E se a menina tem parentes, então eles vão cuidar dela. Minha mãe falava, não, minha filha, não vai não. Então, acho que ela ficou com o tio, né? Porque ela tinha os tios dela, tudo. Assim, minha mãe falou que ela tinha ficado com os tios. E passou um tempo depois, a minha mãe tinha falado para mim que ficou sabendo que a menina tinha falecido. Mas eu em si, para falar a verdade, eu não vi, não fui lá, não sei, então não posso dizer, né? Mas eu falei para ela depois, eu pedi perdão para ela, assim, por não ter ido, né? Não ter feito, mas eu expliquei para ela como que eu ia chegar lá e falar o quê? Se ele era ignorante com você, que era mulher dele, ele morria de ciúme, era brava. Quando eu ia na casa dela, que ele chegava, eu via que ele não gostava, no rosto dele, eu via que ele não gostava. E eu sou muito assim de falar, eu sou muito franca, então eu falava assim, meu filho, você gosta ou não, antes de você chegar na vida dela, eu já estava. E para mim, ela era mais que era como se fosse uma irmã mais velha. E eu sei que, da última vez que aí passou um tempo, ela veio e falou um dia para mim assim, Vita, eu vim te ver, porque eu estou indo para outro plano, e eu não posso mais ficar vindo te ver, filha. E eu falava assim, como você não pode? Como? Isso assim. Eu andando na rua, ela como se ela encostasse do meu lado. Aí eu falei assim, como? Aí o povo acho que achava que eu era louca. Aí eu falei assim, como? Como você não pode? Aí ela falou assim, não, eu vou sempre vigiar você. Eu vou sempre vir te ver, mas eu vou estar em outro plano, não posso mais. Eu entendi assim, que ela não... se comunicou. Eu entendi assim, que ela não podia mais estar sempre comunicando comigo no plano que ela ia ficar. Isso eu entendi, isso que eu fui entendido. Eu sempre aí eu sei que ela foi embora. Ela falou, mas eu vou estar sempre aqui com você. Falou assim, eu vou estar sempre com você. E nunca mais assim passou. Algumas vezes eu já tive retorno disso umas 2 vezes só. E isso já tem uns 20 anos. Uns 20, de 20 a 25 anos, por aí. Que eu nunca mais eu tive, assim, esse contato com ela, e eu não sei, assim, como que foi, para onde ela foi, eu sei que ela foi para outro plano. Sim. Quer dizer que você via ela com frequência, né? Com frequência, antes disso. Só que antes dela ir para esse outro plano, bem antes dela ir para esse plano, tinha pouco tempo, assim, que ela tinha falecido, coisa de uns 3 anos, eu fui para a Bahia. Eu fui para a Bahia, que de lá eu ia para... Eu fui ficar uns dias na Bahia, que de lá eu ia morar em Sergipe. E eu fui para a Bahia, e minha mãe foi comigo, que ia chegar lá e voltar logo, e minha mãe não queria andar lá na Bahia, porque ela não queria recordar as coisas que tinha vivido lá, né? Mas ela foi com a gente tinha uma caminhonete grande, ela foi. E no meio do caminho, meu marido, na época foi esse meu marido, meu segundo marido, que é o pai dos meus filhos, ele era um motorista muito bom mesmo, ele era motorista da CMTC, a antiga CMTC, então mas era muito atencioso, assim, sabe, no volante. E eu lembro, porque eu também vi
a gente estava indo na estrada e tinha uma carreta na nossa frente, só que era uma estrada que você via longe, porque você via que a gente via longe, não tinha carro vindo na direção, não via nada, dava para ultrapassar porque não tinha nada. E o motorista deu sinal para ele ultrapassar, né? Porque eu já até conhecia os sinais que davam quando tinha alguma coisa na frente, algum comando, os caras davam sinal, eu já até conhecia. Que a gente sempre viajava, todo final de ano assim, a gente viajava para esses lugares. E ele foi ultrapassar. Na hora que ele foi ultrapassar, eu não sei de onde surgiu uma carreta. E ela veio em cima da gente, assim, ela veio em cima da gente, e a gente tinha uma D20, era aquelas caminhonetes tipo D20, grandona, do cabine dupla. Sim. Ele jogou ela, eu sei que ele jogou a caminhonete para cima desse caminhão que a gente estava ultrapassando. E eu só lembro de escutar o pneu da caminhonete fazer assim, do caminhão bater, fazer e na caminhonete. E o caminhão, não sei como, passou, mas passou. Era lugar que não era para ele passar, mas ele passou. Aí passou, assim, quando passou, ele andou um pouco assim, parou. Quando ele parou, assim, no acostamento, assim, para ver o que tinha acontecido e ver se estava todo mundo bem, ele falou, eu lembro que eu falei assim, na hora eu não tinha nem descido o carro ainda, eu falei assim, eu só baixei a cabeça assim, e falei assim, mãe do céu, minha mãe estava atrás. Eu falei, mãe do céu, adivinha quem é que estava aqui agora e quem foi que ajudou a gente? Ela falou assim, Maria. Eu falei, foi Maria, mãe. Foi Você Maria. percebeu? Foi a presença dela? Foi a presença dela. Na hora. Eu falei, eu fiz assim, mãe do céu, eu lembro que eu baixei a cabeça e falei, mãe do céu, adivinha quem estava aqui, quem foi que veio agora, quem estava aqui, mãe, quem está na minha mente, assim, tão forte, querendo falar comigo, eu não sei nem o que é. Aí ela respondeu, Maria. Eu falei assim, a senhora também percebeu? Aí eu falei, a senhora, eu acho que viu. Aí eu falei assim, a senhora também, ela falou assim, foi, minha filha, foi Maria. Que me livrou foi ela, daquele acidente. Aí passou. E lembro que um dia eu fui eu fazia a limpeza e teve um dia que não ia ter aula, então eu ia lavar as pedras da piscina. Aí o que eu fiz? Eu falei, quer saber, eu vou ligar essa mangueira e vou tacar água em tudo, que eu já limpo tudo, na minha cabeça. E a casa de máquina era aqui do lado, né? Ficava assim, aqui seria a piscina aqui, lá no fundo a casa de máquina, que era onde ligava as bombas para filtrar, aquecimento. E eu fui lavar. Eu já tinha esfregado todas as pedras, eu enxaguar e eu ia lavar também a casa de máquina no chão, porque eu não tinha noção na minha cabeça que aquilo ali era tudo daquele jeito. Eu não conhecia assim, sabe? Eu nunca frequentei esses lugares. Resolveu lavar por dentro da casa de máquinas. Eu lembro que a menina estava lá na recepção, fazendo um trabalho no computador, e aí ela falou assim, e eu fui. Quando eu estou lá dentro, assim, daqui a pouco eu só escutei uma coisa falou assim para mim assim, não. Eu escutei o não, mas eu não sabia de onde estava vindo, não. Eu achava que era ela na porta de vidro, que era uma porta de vidro. Porque quando eu vi falar não, que eu virei, fez assim, pá! Eu escutei aquele barulho, aí acabou todas as luzes, apagou tudo, e eu taquei água, continuei lavando, não me liguei na situação, lavei tudo, peguei um pano, sequei, tudo que essas coisas, e voltei, fiquei lá, ficou o dia inteiro sem ter luz no lugar. Sim. A luz só foi voltar no outro dia, que a piscina já estava fria, porque não teve aquecimento para aquecer, não sei o quê. Aí eu fui me ligar aí veio assim na minha cabeça assim, que não era para eu ter feito aquilo, eu escuto assim, na época eu escutava dentro, parecia que era dentro da minha cabeça, ou dentro de mim essa voz, essa pessoa que fala comigo, que eu não podia fazer aquilo mais, porque aquilo aconteceu para que, senão eu ia tomar um choque, ia dar um curto, eu ia morrer ali, porque eu estava na piscina. Aí eu entendi que eu estava numa piscina d'água, por mais que eu estivesse fora, as pedras todas encharcadas. Tudo molhado. E eu dando banho na academia. Então eu entendi que foi isso. Aí o recado daquilo. Um corte da energia lá para você não morrer. Só foi na academia, não teve mais lugar nenhum, só foi dentro da academia. Que a gente foi, a vizinhança toda estava com luz, era só academia. Aí só foi esse dia, assim, aí eles chamaram, chama a Eletropaulo, aconteceu alguma coisa, meu patrão, chama a Eletropaulo, falava pra menina. Aí eu falei, Pri, e eu sossegada, Pri do céu, ainda bem que eu ia lavando, eu falei, ainda bem, ó, tá vendo? Ainda bem que não tem aula, dá pra me limpar a academia todinha. Gente, é cada loucura. E um dia eu tava indo pra academia de manhã,
Eu entrava às 7 horas da manhã, então eu saía de casa assim, pra você ver, era perto da minha casa essa academia. Essa segunda academia que ele me enviou, que eu fui para a recepção. Eu saí de casa e aí era a pé, eu ia a pé. E quando eu fui chegando próximo da academia, eu escutei a voz falar assim para mim assim, eu tinha feito 35 anos, um dia antes. Aí ela falou assim para mim assim, que era para eu me preparar. Porque era para mim me preparar psicologicamente, que eu ia passar por umas dificuldades. E eu sou do mês de março. Eu sou do dia 11 de março. Aliás, né, eu sou do dia 11 de março, nascimento, mas o meu registro, eu sou 15 de março. Então, minha mãe sempre falava assim, você vai fazendo dia 11 de março. Então, eu fiquei com tudo dia 11 de março. Só que, às vezes, a pessoa me pergunta assim, eu vou no médico, quantos anos você tem? Até me lembrar que ano que eu nasci, porque ficou esse enrosco hoje, né, que a pessoa ficando mais velha. Aí ela falou assim, você é dia 11 de março, não tem que ir pelo dia 15. Então, eu sempre fui pelo dia 11. Então, eu tinha feito 35 anos um dia antes. E eu fui trabalhar. Falta poucos dias, né, para o seu aniversário. Falta. Parabéns. Obrigada. Aí eu escutei essa voz falando para mim, para me preparar. E eu falava assim na época, às vezes quando eu ouvia, ela falava assim, eu tô doida, devo estar doida, gente. Eu olhava para um canto, olhava para o outro, para ver se alguém que estava perto escutava. E eu tinha uma amiga, uma senhora que morava, uma amiga que morava em frente, não era senhora, era acho que até mais nova do que eu. E ela era muito kardecista. Assim, ela gostava de ler livro da Zíbia Gasparetto, essas coisas, e eu amava ver isso também. Então, às vezes, eu falava, você tem, me empresta aqui na hora dos intervalos, eu vou ler. Então, eu sempre lia muita coisa assim. Li quase todos os livros, eu acho, da Zíbia. Um ou outro que eu não fui. Aí ela me levava os livros, eu comprava, a gente fazia troca, tinha grupo. E aí eu falei para ela, eu liguei para ela e falei assim, se ela podia ir lá falar comigo. Aí eu contei para ela. Eu nunca tinha contado isso para ninguém. Aí eu contei para ela que eu tinha ouvido. Ela falou, não, filha, não fica com isso na cabeça, não, que não deve ser nada demais, não. Não deve ser nada demais, não fica com isso na cabeça. No domingo, dia das mães, em maio, meu filho, ele sempre tinha uma dor. Eu levava no médico, no menino não tinha nada. Aí um dia me falaram que era apendicite. Eu falei pro médico, ele falou, se for, você tem que chegar aqui com o menino na hora que tiver com a dor. Menina, umas 2 vezes eu peguei o menino no colo, levei até Santa Marcelina, o menino no colo, chegou lá, não tinha nada. Aí voltava com o menino. Você tem que vir na hora que tiver com a dor. Aí passou. Quando foi, isso eu fiz aniversário em março, quando foi em maio, no domingo de maio, e ele levantou com dor. A mesma dor que ele tinha, ele ficava meio abaixadinho assim, ó. Eu falei, vamos no médico então. Aí ele falou, meu marido, que médico pra quê? O menino tá bom, fica o menino aí, daqui a pouco essa dor passa. Aí eu falei, filho, ele já tinha uns 12 anos, eu falei, filho, eu vou vou almoçar e venho. Só vou almoçar com a minha mãe e venho. Aí fui almoçar. Aí cheguei em casa, ele tava deitado do mesmo jeito, com dor. Aí, meu marido, a gente tinha uma Kombi. Eu falei pra ele assim, pois já, nem guarda, pega o carro lá que nós vamos levar o menino. Que levar o menino? Pra que levar o menino pra médico? Era meio ignorantão também. Que não precisa isso, que não precisa aquilo. Eu falei, pois eu já tô indo. Você não vai não? Pois eu já tô indo. Então eu vou parar um carro aqui na rua, botar o menino levar. Aí rapidinho ele pegou o carro. E eu tinha as 2 pequenas, mais 2 meninas pequenas. Fui pro Santa Marcelina. Aí chegou lá que entrou na urgência, na emergência lá. Demorou pouco, já entrou com ele, porque viu que ele estava ruim, de cadeira de roda. Aí o médico... Era apendicite mesmo. Era apendicite. Ele falou, senhora, é quadro de apendicite, a gente vai ter que internar ele para observação, e aí a gente vai ver até amanhã como desenvolve o caso, o quadro dele. Aí lá vai, eu falei pro meu marido, você leva as meninas para casa, fica com as meninas, pelo amor de Deus, que é criança, e eu vou ficar com ele. Aí fiquei com ele, tudo. Aí ele, quando foi de tarde, assim, o médico veio e falou, olha, ele vai subir para cirurgia daqui a pouco. Aí ele subiu para a cirurgia, aí ele foi, passou no outro dia, era para ficar 3 dias, ficou só 2, aí o médico me chamou, falou, não, ele tá bem, e aí o quadro dele tá melhor, a senhora vai levar ele para casa. Aí levei ele para casa, aí deixei ele em casa, já fui trabalhar, comecei a trabalhar normal, isso na semana seguinte ao Dia das Mães. Quando foi no final aí minha mãe fez uns exames, que ela trabalhava de auxiliar de limpeza, né? Ela tinha feito uns exames, que na época, não sei se ainda existe hoje, era umas radiografia pequenininha, parecia 3x4, mas era maiorzinha. Uhum. Ela tinha feito uma radiografia dessa. Aí eu falei assim,
Eu cheguei em casa e falei assim, ô Vita, olha aqui os meus papéis, minha filha, que eu fiz uns exames, vê se, como é que tá aí, arruma esses papéis para mim, que é para levar para a empresa. Aí eu fui arrumar. Quando eu estou arrumando os papéis, eu vi que eu olhei o raio-x dela e me segurei ali no olhar. E eu enxerguei, no raio-x dela não estava normal. Embaixo tinha uma mancha. Mesmo o raio-x sendo pequenininho, eu falei assim, nossa, mãe, tem alguma coisa aqui, uma mancha aqui, será que foi da máquina? Será que alguma... Só estava vestido... Aí perguntei se ela estava com blusa assim assada, como é que foi feito o exame. Ela falou, não sei não, minha filha, pois eu não vi não. Eu falei, tem sim, uma mancha aqui. E eu enxergava a bendita mancha. Aí ela foi, na mesma semana, ela começou a marcar, ela tinha uma consulta, e naquela época era por telefone, você discava um número, onde caísse a sua consulta ficava. Então, aí no dia da consulta, eu falei assim, mãe, quando a senhora for para a consulta, leva aquele raio-x e mostra para a médica. Antes da senhora entregar na empresa, só leva, mostra para a médica. Aí ela foi, levou, fez a consulta, tudo. Aí, quando pensei que não chegou, me ligou de tarde chorando. Aí eu falei assim, mas ela me ligou chorando. Eu estava trabalhando, que eu trabalhava, até então, eu trabalhava das 2 às 10 nessa academia. Aí eu falei assim, ela começou a chorar, chorando, falando para mim que a médica falou que eu achava que ela estava com câncer, mas que pediu o exame e no dia e já tinha pedido o exame, e no exame, e tinha que fazer o exame no outro dia, e tinha que ser com acompanhante. Eu falei, não, eu vou. Aí eu falei, calma, mãe, calma, a gente precisa ver direitinho, né? Vai fazer o exame para ver, não precisa ficar nervosa assim. Aí foi a consulta, aí eu fui com ela. Aí quando chegou lá, que até então a consulta era com a clínica, tudo na clínica médica. Aí eu fui, quando eu chego lá, a moça falou assim, então, a gente vai, queria conversar com a senhora. Aí foi falando, a médica falou para mim que era um câncer, falou das metástases, e ela falou assim para mim, assim, a sua mãe, são células, não é um tumor. Se fosse um tumor, eu poderia removê-lo, né, para limpar aqui aquela área, fazer a químio ou a rádio, dependesse do que fosse, a gente ia resolver, fazia isso. Até então, era no pulmão. E eu continuei assim, seguindo, levando ela para fazer os exames, foi feita a quimioterapia, minha mãe fez quimioterapia, isso foi em 2003, assim que ela se aposentou. Minha mãe se aposentou com 60 e faleceu com 62 anos. Ela aposentou com 60 anos. 62 ela morreu. Em 62 ela faleceu. Ela tinha acabado de fazer 62 anos. Quer dizer que aquela voz, quando lhe advertiu, né, que algo ia acontecer, que você se preparasse, era esse caso da sua mãe, né? Era esse caso, eu tinha que me preparar para isso. Era algo grande, mas eu não sabia. Para mim, quando o meu filho teve apendicite, eu falei, era isso. Era apendicite do menino. Mas não foi. Foi a descoberta da doença. E passou. Foi tudo isso, e aí continuou o tratamento. Só que minha mãe foi caindo muito rápido. De março, aí passou março, abril, maio, junho, julho, agosto, minha mãe já deu uma caída muito grande. Eu fui trabalhar e eu ia a pé. E aí eu fui no caminho, eu lembro que eu comecei a rezar um Pai Nosso. E eu não sei se eu terminei, não sei que fim levou esse Pai Nosso, mas eu lembro que eu falei assim, Deus, eu só vou te pedir uma coisa. Não permita que a minha mãe morra dentro de casa, porque eu não sei, meu pai, a estrutura que eu vou ter para ver minha mãe indo dentro de um carro de cadáver. Aí eu fui e vim embora, de metrô. Quando eu cheguei, eu estava chegando na Penha, aí a vizinha ligou e falou assim, sua mãe caiu da cama. Eu falei, não, minha mãe não caiu da cama não, você é doida? Não, pelo amor de Deus, pega minha mãe, não sei o que, sua mãe caiu. Ela caiu da cama. Aí eu falava assim, chama não sei quem, e falava o nome dos meninos, chama fulano, chama Beltrano, cata minha mãe do chão, pelo amor de Deus. Eu tô na Penha, eu tô chegando, e não sei o que, e da Penha até Tiradentes são uns 40 minutos. Aí botaram a minha mãe na maca. Quando ela botou minha mãe na maca, eu sabia que ali minha mãe não voltava mais. Naquela hora, assim, eu tinha certeza, como tem Deus no céu, que ali ela não pisava mais em vida. Que era acompanhante dela. Aí eu entrei, aí o médico perguntou para mim o que estava acontecendo. Aí eu falei para ele, eu falei, minha mãe ela tem câncer, expliquei tudo, eu falei assim, ela está em estágio terminal, e não sei o que, aí eu lembrei, falei assim, doutor, eu tenho um laudo, eu busquei hoje esse laudo, ele falou assim, deixa eu ver, filha. Aí eu peguei a bolsa, assim, que eu tinha uma mochilinha com ela nas costas, eu peguei e mostrei o laudo para ele, ele falou assim,
Quando ele viu o laudo, ele falou assim, então você já sabe, né? Eu falo, sei. Eu sei o quê? Que eu não sabia nem o que eu estava falando. Ele falou assim, a sua mãe, eu vou dopar ela, para ela não sofrer mais. Aí eu fui, saí para fora assim, tinha um corredor, minha tia estava sentada lá, eu fui lá, sentei com a minha tia. Aí quando eu voltei para fora, eu fiquei andando para lá e para cá assim, e eu assim, desesperada, assim, era um desespero que eu não sei explicar, eu ficava, meu Deus do céu, meu Deus do céu, minha mãe vai embora, minha mãe não pode ficar desse jeito. Eu fui levada dentro da sala. Aí nesse momento eu fui levada dentro da sala. E quando eu cheguei na sala, no quarto onde a minha mãe estava, eu vi os outros pacientes, e eu vi a minha mãe deitada, e do lado da cabeça dela tinha um homem. E na hora que eu entrei, que ela estava jogando a espuma para fora, minha mãe estava com as mãos aqui assim, eles colocaram a mão dela aqui assim. Ela não reagia mais, que ela já estava dopada. Tava assim, ó, essa mão dela estava assim. Eu nunca esqueço disso, que eu olhava para ela assim, e tava assim a mão e aquele monte de aparelho de fio, assim por cima, né? Os fios que fazia sucção. Sim. E eu falei, eu vi o rapaz. Eu sei que era um homem, porque eu escutava a voz dele. Mas eu não via o rosto dele, sabe? Assim, era como se fosse um borrão, um cinza, uma coisa meio assim, não focava, eu não focava o rosto dele. Ele estava do lado dela, do lado esquerdo dela, da cama. Aí ele fez assim, ele foi até ela, ele chegou nela assim e falou para ela assim, vem comigo. Vem. Pode vir, vem comigo. Aí ela pegou, essa mão dela estava aqui. Aí ela soltou, ela soltou essa mão e jogou a esquerda para ele. E deu, como se ela desse a mão para ele ali naquela hora. Aí eu visualizando tudo aquilo. Aí eu voltei. E eu vi que eu estava em mim, no meu corpo. E eu, assim, sem entender aquilo ali, assim, minha tia estava sentada. Eu fui para minha tia, onde ela estava. Eu falei, tia, você não sabe o que aconteceu. Nossa, você não sabe o que aconteceu. Eu nem contei para minha tia, porque eu sentei para contar, a mulher chamou, a enfermeira. Aí eu falei assim, pois não. Aí ela falou assim, você não sei o que, você é o que dela? Eu falei, sua filha. Aí ela perguntou, e a senhora, irmã? Ela falou assim, o médico já conversou com você, né, filha? Eu falei, já. Então você já tá sabendo, né? Eu já. Sabendo o quê? Que eu não sabia nem o que a mulher estava falando comigo. Aí ela falou assim, sua mãe acabou de entrar em óbito. Eu falei, não, minha mãe não. Acabei de ver minha mãe, entrei agora, minha mãe estava boa. Não, minha mãe não entrou em óbito. Eu preciso ver minha mãe. Aí ela falou assim, não pode. Eu falei, pode, posso sim, é minha mãe. E já tirei o braço dela e entrei. Olha, quando tem Deus no céu. Quando eu entrei assim, os fios continuavam. Ela já estava assim, apagada e a mão caída. Do jeito que você tinha visto, né? Do jeito que eu vi, essa mão estava caída. A mão estava caída assim pro lado. E aí acabou. Eu achei que tinha acabado. Mas eu ficava em casa doente, porque eu achava que minha mãe, pelo sofrimento que eu vi ela passando, eu achava que ela também vivia em sofrimento. E aí, com 30 dias que a minha mãe faleceu, eu fui num lugar onde faz psicografia, sabe? Sim. Numa casa André Luiz, que eles faz psicografia né, para pessoas assim. Sim. Só que lá tinha que chegar bem cedo para conseguir pegar, que era só 60 números que eles davam ficha, né? Senhas. E tinha um coral, umas senhorinhas que ficavam cantando música de igreja, sabe? Aquela música do Padre Marcelo, música não sei de quem, mas aquelas músicas bem de igreja mesmo, assim, sabe? Bem de amor. E eu gostava muito desse coralzinho. Eles começaram a cantar e eu sentada. E eu fechei o olho e fui escutando as músicas. E aí eu fui parar no hospital. Eu sei que o hospital era redondo. O prédio era redondo, porque o caminho era assim. Sabe? Não era um caminho reto, era um corredor curvo. Assim, era curvo. E eu fui andando nesse corredor e, assim, era como se fosse uma cor marfim, sabe? As paredes um marfim clarinho, assim. E eu fui andando. E longe, assim, não muito longe, eu vi uma maca. Esta é a parte 1. Assista também a parte 2.